Como é que isso funciona? Por exemplo, né, essa moça, Greta Thunberg, né, no mesmo dia em que ela foi falar nas Nações Unidas, eu recebi uma foto, alguns devem ter recebido, de uma menina na Venezuela que tem 14 anos e pesa 14 quilos, pela fome gerada por esse regime horroroso. Né? E a Greta, ali, 16 anos, quase a mesma idade, bem alimentada, bem nutrida, acolhida nas Nações Unidas. A mesma Nações Unidas que não faz nada por essa menina de 14 anos com 14 quilos na Venezuela. Nações Unidas que não fazem nada contra Maduro, que aceitam a candidatura de Maduro ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde não vai entrar. Porque o Brasil e outros países não vão deixar, não porque a ONU não vai deixar. Então eu que pergunto, how dare you? Okay? How dare you? O Brasil é responsável por entre 2% e 3% do total de emissões de CO2. A China é responsável por cerca de 25%. E, no entanto, o Brasil assumiu e vai manter compromissos rígidos de controle de emissões. A China só começa a ter que, de acordo com o Acordo de Paris, controlar suas emissões a partir do ano 2030. Então, nenhuma crítica à China. A China, ao contrário, negociou muito bem. Queria que os nossos negociadores tivessem negociado tão bem como os negociadores chineses. Outro ponto. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris e são o único país desenvolvido que tem conseguido reduzir as suas emissões de CO2. Por quê? Pelos mecanismos de mercado, pela substituição de fontes de energia, pelo gás natural e outros elementos. No entanto, o Brasil e o ZEUA e os Estados Unidos são os países mais vilipendiados nessa questão, né? Que são aqueles que cumprem, um deles nem está no acordo, cumpre, e o Brasil também, os seus compromissos. Então, quando surge uma coisa que, um sistema de pensamento, que é o que eu chamo de climatismo, que começa a ser usado não para... que você abandona a discussão dos fatos e começa a ser usado para intervir na economia, controlar a economia, intervir na educação e contestar a sua soberania. A gente fala... Eu me pergunto assim, será que tem mutreta? Bom... Bem... Então, existe hoje, esse mundo que nós queremos mudar, existe hoje todo um arco ideológico, que vai desde o socialismo do século XXI, praticado aqui em alguns países da América do Sul, como a Venezuela, socialismo clássico, passando pelo politicamente correto e o racialismo nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, pelo climatismo, sobretudo na Europa, e contendo também umas estranhas sobrevivências do maoísmo, nos principais pensadores de esquerda hoje, como Alain Badiou e Slavoj Zizek. Esse arco todo é um contínuo e funciona todo ele junto. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, essa moça, Greta Thunberg, no mesmo dia em que ela foi falar nas Nações Unidas, eu recebi uma foto, alguns devem ter recebido, de uma menina na Venezuela que tem 14 anos e pesa 14 quilos, pela fome gerada por esse regime horroroso. E a Greta, ali, 16 anos, quase a mesma idade, bem alimentada, bem nutrida, acolhida nas Nações Unidas. A mesma Nações Unidas que não faz nada por essa menina de 14 anos com 14 quilos na Venezuela. Nações Unidas que não fazem nada contra Maduro, que aceitam a candidatura de Maduro ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde não vai entrar. Porque o Brasil e outros países não vão deixar, não porque a ONU não vai deixar. Então eu que pergunto, how dare you? Okay? How dare you? Então, eu é que pergunto, Eu é que pergunto isso. É claro que existe um arco reunindo todos esses elementos da ideologia. E esse arco está funcionando em uníssono
contra o Brasil. Cadê o... Por quê? Porque o Brasil é um país conservador, né, que está enfrentando esse arco de frente, em toda a sua extensão, né? Nós imaginaríamos que esse novo Brasil deveria ser acolhido e elogiado nesse mundo das democracias liberais, por ser uma democracia liberal, vibrante, uma economia que se abre ao mundo e que cuida do seu povo, que cuida, inclusive, do seu meio ambiente, muito mais do que antes, né? Imaginaríamos que o Brasil deveria ser acolhido no mundo dos direitos humanos, porque luta pela liberdade, democracia e direitos humanos na Venezuela e em tantos outros lugares. Mas não, né? Nenhuma dessas cartas serve. A carta que serve é aquela que sempre é usada para nos atacar, que hoje é a carta ambiental. Então, esse mundo, esse arco ideológico do cinismo, é aquilo que nós queremos mudar. E como fazê-lo? Então, mudar. Como? Acho que, como bons conservadores, nós não temos um programa único e rígido, né? Mas nós precisamos de algumas coisas. Precisamos, em primeiro lugar, pensar no empresariado. Repetindo, o conservadorismo é a base da livre empresa, é a base da economia de mercado, mas o problema é que a própria livre empresa tem sido penetrada pela ideologia esquerdista, né? A gente fala muito da penetração gramsciana nas escolas, nas igrejas, nas associações, mas existe a penetração gramsciana nas companhias privadas. O climatismo e a ideologia de gênero estão fazendo isso. Então, precisamos mostrar às empresas a verdade, quem está do lado da liberdade econômica, que somos nós. Nós vimos isso, por exemplo, anteontem, aqui em São Paulo, no Fórum de Investimentos do Brasil, com o setor privado, investidores de todo o mundo. As pessoas estão acordando, estão entendendo que somos nós que estamos do lado da liberdade econômica, assim como estamos do lado da liberdade política, por causa, e não apesar, por causa da nossa essência conservadora, né? Fazendo acordos de comércio que nunca foram feitos, abrindo oportunidades de investimento que nunca foram abertas, abrindo pela primeira vez a possibilidade do Brasil ser uma economia de mercado por causa do nosso programa conservador. Outro ponto, nós precisamos trabalhar incansavelmente, 100%, 24 horas por dia, na liberdade da internet. Internet igual democracia. E a democracia, quando deixada funcionar, quando se deixa a democracia funcionar, ela sempre apontará no sentido da atitude conservadora. Outra coisa, precisamos denunciar, como estou fazendo aqui, a ideologia de gênero e o climatismo, né? Que são hoje o mecanismo pelo qual o programa esquerdista ocupa esse arco ideológico de que nós estamos falando. Nesse ponto da economia, nós precisamos consolidar a aliança liberal-conservadora. Eu comecei a falar disso em janeiro, fevereiro desse ano, cada vez mais estou convencido, e acho que cada vez mais as pessoas estão convencidas disso, né? Precisamos mostrar que isso não é acidental, que o liberalismo econômico ele tem a sua casa no conservadorismo. Outra coisa, precisamos entender que o esquerdismo é e sempre foi global, né? E criar também as nossas redes mundiais, não globais, mas mundiais, respeitando as individualidades, as nacionalidades, né? Não podemos continuar lutando cada país em separado. Precisamos entender o globalismo como substituto do comunismo. Precisamos recuperar a bandeira da economia de mercado, como eu dizia, né? Mas não caindo no erro de achar que tudo é economia, e sim trabalhando na cultura e, a partir daí, na economia. Isso acho que é outra essência do conservadorismo. É entender que o centro está na cultura lato sensu, filosofia, pensamento, né? Porque a sua estrutura metafísica de pensamento é que gera a sua atitude, e essa atitude é que gera a sua ação na economia, né? Precisamos entender essa conexão entre os vários pontos do arco ideológico globalista, socialismo do século XXI, politicamente correto, climatismo, esse neo-maoísmo de que eu falei. Precisamos de um sistema de comércio mundial que favoreça a democracia e a liberdade, e não um sistema cego aos valores, pois um sistema cego aos valores acabará sempre favorecendo os valores errados, contrários à liberdade. Precisamos ter nas nossas mãos a bandeira da revolta, a bandeira da indignação, a bandeira da transformação, com toda a sua energia. A bandeira da justiça,
porque a justiça é aquilo que fala ao coração humano e ao direito natural que faz parte do sentimento conservador. Precisamos ter nas nossas mãos, como temos, a bandeira da nação, do princípio nacional, a bandeira da soberania, a bandeira dos verdadeiros direitos humanos, a bandeira da proteção ambiental verdadeira, né? Os que somos cristãos precisamos empunhar a bandeira da fé em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que para nós é Deum verum de Deo vero, Theon alethenon ex Theu alethenu, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Shu Zi Jian Tianju de Jian Tianju. Os católicos precisamos empunhar a bandeira da Virgem, hoje, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. E eu acho que nós estamos empunhando todas essas bandeiras. A bandeira da liberdade, que é fundamental, é nossa. Talvez a mais sagrada de todas. Com essas bandeiras, nós empurraremos todo esse arco ideológico globalista de volta para onde veio. E o Itamaraty, para finalizar, o Itamaraty está junto nessa tarefa. O Itamaraty desceu do seu pedestal, onde fingia ser uma estátua, para não ter que se meter com os negócios do país. O Itamaraty não é mais uma estátua num pedestal, o Itamaraty faz parte desse trabalho nosso aqui, do trabalho do... O Itamaraty está junto com o povo, está junto com o Brasil, junto com o presidente Bolsonaro, junto com a brava gente brasileira. Muito obrigado. Agora, vocês vejam se eu fico ofendido quando falam que uma pessoa dessa é meu mentor intelectual. Eu morro de satisfação, poxa. Meus amigos, eu estava detrás do palco e não ouvi os aplausos para o ministro Araújo. Poderiam repetir?